Se você estiver utilizando o OBS em um notebook, em um laptop, provavelmente você vai passar por este problema. Eu passei por este problema por algumas horas até descobrir a solução. Aparece um aviso: ops, OBS quebrou. Você gostaria de copiar o log, para a memória? E todos os logs de quebra, de crash do OBS serão gravados nessa pasta aqui. Então eu posso dizer que sim, e posso salvar esse texto de log para verificar qual foi o erro. Pesquisando na internet, eu encontrei a solução para este erro no próprio site do OBS. No site do OBS, ele dá aqui as informações de problemas que você vai encontrar utilizando um laptop. Ele vai dizer o seguinte: isso não é um problema do OBS, isso é um problema da arquitetura de construção dos laptops ou sistemas que utilizam múltiplas GPUs. Como assim? É como se utilizasse duas placas gráficas. Uma placa gráfica que vai executar aplicativos que rodam em 2D e uma outra placa que vai rodar aplicativos e jogos em 3D. Por padrão, o Windows tenta identificar se é 2D ou 3D e escolhe a placa que vai utilizar. E isso, normalmente, quando você vai utilizar o OBS, ele acaba dando um problema. Como soluciona isso? O próprio site do OBS nos dá aqui qual é a dica. Vamos fechar o OBS, se ainda estiver aberto, e vamos ter que ir para o painel de controle da placa NVIDIA. No meu caso, a placa é NVIDIA e é o caso da maioria dos notebooks. Alguns laptops utilizam AMD. Aí, nesse caso, eu preciso consultar a documentação oficial. Eu não tenho como explicar o que acontece no AMD, porque eu não tenho um laptop baseado em AMD. O que eu vou fazer, então? Seguir esse tutorial aqui, que significa o seguinte: eu vou clicar na área de trabalho com o botão direito, vou clicar em painel de controle da NVIDIA, ele vai abrir, então, o painel de controle, e, na sequência, eu vou clicar em gerenciar as configurações em 3D. Clicando em gerenciar as configurações em 3D, normalmente a tela que aparece primeiro é essa aqui, configurações globais, sempre colocando seleção automática. Nós vamos escolher alguns programas e não vamos deixar a seleção automática. Qual programa? O OBS Studio. Eu instalei as duas versões, a versão de 32 bits e a versão de 64 bits. Eu vou clicar em adicionar OBS 32 bits e vou mandar adicionar este programa. Observe que ao adicionar este programa, ele está dizendo então para usar a configuração global, que é a seleção automática. Eu não quero seleção automática, eu quero que quando executar o OBS, ele utilize os gráficos integrados. É isso que o site oficial recomenda. Clico em aplicar. Aguarda um pouco até ele fazer a aplicação. Vou clicar de novo em adicionar OBS 64 bits, já que eu instalei os dois. Adicionar programa selecionado e, de novo, vou mandar usar gráficos integrados. Gráficos integrados 2D são suficientes para rodar o OBS Studio. A outra opção, que é NVIDIA, são para aqueles jogos que precisam rodar em 3D. Clico novamente em aplicar. Um pouquinho de paciência. Pronto. Agora, o OBS Studio 2D, o OBS Studio 32 bits e 64 bits estão rodando com gráficos integrados, que é o suficiente para programas que rodam em 2D. Você pode fechar e agora você pode abrir o OBS. Eu me acostumei a utilizar o OBS de 32 bits, porque esse costuma não dar problema no PC. Observe então que agora o meu OBS está funcionando, tá? Ele já está capturando aqui a minha câmera Logitech por padrão e o monitor Samsung. Mas como a câmera Logitech está ocupando toda a região, o monitor está por trás. Então, para você conseguir ver o monitor, eu precisaria diminuir o tamanho
da webcam, né? Ou simplesmente clicar aqui, que seria ocultar. Eu oculto a webcam, ele passa então a mostrar o meu monitor Samsung, que é o meu monitor 2. A outra opção é, se você quer exibir a sua aula em slides, você simplesmente vai clicar aqui no Logitech, né? E no Logitech você vai diminuir o tamanho dele. Quando eu cliquei aqui, ele acabou reduzindo o que estava selecionado, que foi o monitor Samsung. Trava o Samsung, agora sim você consegue editar somente a webcam. Uma vez que você editou a webcam do tamanho que você quer, eu quero desse tamanho aqui, tá legal? Não sei. Para ter certeza, exibe lá no outro monitor os seus slides, para ele ocupar a tela toda. Uma vez que ocupou a tela toda, você vê, olha, nos meus slides, qual é a região que você pode se colocar que você não compromete a sua apresentação. Isso é importante quando você não está usando o Chroma Key. Então você se posiciona aqui, você pode carregar para cá, você pode colocar aqui em cima, você pode colocar onde você quiser, tá? No meio. Eu costumo sempre colocar nesse canto aqui, tá? Sempre no canto direito é o meu padrão. Como eu não estou usando o Chroma Key, eu coloco o menor possível para quando eu for passando os slides, tá? Eu não ter nenhum tipo de problema. Então, a partir de agora, com o OBS plenamente configurado e com o bug de quebra do OBS resolvido, eu já estou apto para compreender todos os parâmetros do OBS, uma visão geral pelo menu, pelas cenas, pelas fontes, pelo mixer, pelas transições de cena e pelos controles, que é o que nós faremos na próxima aula, beleza? Próxima aula, então, vamos aprender como uma visão geral do OBS.